Meus irmãos, sempre que a gente sobe aqui e tem que falar alguma coisa, é meio complicado, né? Principalmente quando a gente vê pastor Roberto ali, pastor Paulo, pastor Altamir, tanto pastor, que a gente treme um pouco na base. Mas o Senhor tem algo para nos falar nessa noite e nós vamos dar o seu recado. Eu convido os irmãos que abram suas Bíblias lá no livro de Lucas, capítulo 23. Lucas capítulo 23, versos 26 a 28. Eu vou ler esses 3 versículos do Evangelho de Lucas, mas a nossa palavra vai estar baseada em outros versos daí para frente. Então, os irmãos que puderem, mantenham suas Bíblias abertas, que nós vamos ler alguns outros versículos no decorrer da minha pequena palavra nessa noite. Diz assim o texto: quando o levaram, Jesus, no caso, dali tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que levasse após Jesus. Seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais o pranteavam e lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. E apesar das nossas falhas, da nossa pequenez, o Senhor tem olhado para nós e tem visto em cada um de nós preciosidades, a partir do momento que nos colocarmos nas mãos do Senhor. Por isso, Pai, nós somos imensamente agradecidos, porque essa é mais uma oportunidade que o Senhor concede a mim e a cada um dos nossos irmãos que estão aqui nessa noite. Permita, Senhor, que teu Espírito fale conosco nessa noite, para que possamos sair daqui convictos que temos muito que melhorar na nossa vida espiritual. Ajude-nos, ó Pai, como igreja, para que possamos viver uma vida que possa glorificar o nome do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O Gustavo me perguntou sobre que assunto eu falaria hoje à noite. Eu falei com ele que o assunto seria oportunidades. A maioria de nós, ou todos, aqui nessa noite, já teve alguma oportunidade na vida, seja ela grande ou pequena, mas o fato é que todos nós nos deparamos diante de oportunidades na vida, que nós temos que saber fazer escolhas e assumir a postura de tomar conta da oportunidade que vem à nossa vida, que seja do agrado do Senhor. Que como os personagens dessa noite que nós vamos falar tiveram oportunidades, nós também nessa noite temos oportunidade de fazer da nossa vida bênção ou fazer da nossa vida talvez maldição para outras pessoas. Tem uma história que talvez 90% das pessoas que já ouviram essa história. Conta de uma história de uma mãe que ouviu de sua filha uma certa noite falando: hoje eu vou sair, minha mãe. E ela falou: filha, não saia, hoje é tarde, fica em casa com a gente. Ela falou: não, mãe, já tomei a decisão. Eu vou sair com meus amigos, eles já chegaram, e eu estou saindo. E a mãe acompanhou aquela filha até o portão, e pôde ver naquele carro pessoas já alcoolizadas, pessoas já, talvez, consumindo drogas. E aquela mãe ficou mais aflita ainda e falou: filha, por favor, não vá. Ela falou: mãe, eu já falei, eu vou. Então, pelo menos, minha filha, vai com Deus. Ela falou: olha, o carro está muito cheio, não sei se há mais espaço aqui não, talvez no porta-malas. E mais tarde aquele carro capotou com aqueles jovens, e todos aqueles jovens morreram, porque o desastre foi muito horrível.
e apenas o porta-mala ficou intacto, e conta a história que até uma caixinha de ovos que estava lá se manteve inteira. Aquela menina naquela noite teve uma oportunidade na sua vida de ouvir a sua mãe, de ficar em casa, de não sair, mas ela preferiu tomar a decisão errada, não aproveitou a oportunidade de ouvir a sua mãe e talvez tivesse tido um futuro diferente para a sua vida. O texto que nós acabamos de ler, primeiro versículo 26, diz que quando levaram Jesus dali, tomaram certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que levasse após Jesus. Simão teve uma grande oportunidade na sua vida, talvez morador que fosse daquela região de Jerusalém, já tivesse ouvido falar de Jesus e tivesse tido a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Mas Simão não havia feito isso. E naquele dia, talvez por algumas circunstâncias de uma oportunidade que estava surgindo na sua vida, Simão volta do campo mais cedo, não era comum, ele está voltando já do seu trabalho tão cedo, mas Simão volta e encontra-se com Jesus. E se Simão tivesse tido a consciência de quem estava ali, Simão jamais deixaria de ser constrangido a levar a cruz de Jesus. Diz o texto em alguns dos evangelhos que Simão foi obrigado, ele foi constrangido a que levasse a cruz de Jesus. Simão teve a oportunidade de levar a cruz de Jesus, não por constrangimento, por obrigação. Simão teve a oportunidade de levar a cruz de Jesus por amor e dedicação àquele que daí a pouco ia morrer pelos seus pecados. Mas Simão não fez isso, porque Simão não aproveitou a oportunidade que lhe deram, que lhe foi lhe dada naquela tarde. Talvez quantos de nós aqui nessa noite, também como Simão, fazemos nossas coisas por obrigação. Talvez eu sou chamado para pregar e já que está insistindo, eu tenho que ir, eu vou lá e vou ter que pregar. Talvez quando eu sou sendo convidado a participar de algum ministério da igreja, quando eu já não tenho mais condição de dizer não, às vezes eu assumo aquilo por obrigação, para que o que vão falar se eu não tiver nada para fazer na igreja, né? Fazemos coisas por obrigação, e às vezes fazemos trabalho mal feito, trabalho que não agrada ao Senhor, e às vezes o ministério não vai bem, a igreja não vai bem, porque nós fazemos as coisas por obrigação, quando temos oportunidade de fazer por amor a obra do Senhor. O segundo personagem que eu gostaria de falar pelos irmãos nessa noite se encontra no verso 27. Seguia grande multidão de povo e de mulheres, as quais pranteavam e lamentavam. É interessante, meus irmãos, que diante das circunstâncias que os soldados levavam Jesus para a cruz, Jesus já ensanguentado, com as suas costas feridas pelos açoites, suas pernas e joelhos ralados pelos tombos que havia levado, pela noite que havia padecido. Aquela multidão que acompanhava começava a chorar e a prantear, simplesmente por ver um homem sofrendo a dor física, vendo o sangue vertendo do seu corpo. As pessoas começavam a chorar e prantear por ver que cena tão cruel. Mas em momento nenhum, aquela multidão olhava para dentro de si e queria assumir uma postura de deixar que aquele homem que estava morrendo ali fosse o homem que ia pagar pelos seus pecados na cruz do Calvário. Apenas porque ali estava um homem sofrendo o sofrimento físico que Jesus estava sofrendo naquele momento. Às vezes nós ficamos também, irmãos, emocionados quando vimos filmes, peças, matérias falando sobre Jesus, sobre aquele filme, principalmente aquele filme que nós vimos muitas vezes no Alto de Páscoa, naquela época. A gente ficava emocionado, muitos de nós até choramos, ficamos realmente tristes em ver Jesus com sofrimento tão grande. Mas às vezes aquilo não passa, por estar vendo um homem sofrendo a dor física, mas mesmo assim nós não assumimos uma postura
de deixar que Jesus seja o Senhor de nossas vidas. Apenas ficamos com pena dele, porque ele está sofrendo muitas torturas dos soldados e autoridades que estavam ali. Vemos Jesus apenas como um sofredor, quando muitas vezes nós estamos sofrendo, porque não deixamos Jesus perdoar totalmente os nossos pecados. Os outros personagens que eu gostaria de falar para os irmãos nessa noite se encontram no verso 35 e 36. E o povo estava ali a olhar, e as próprias autoridades zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva a si mesmo, se é o Cristo o escolhido de Deus. Os soldados também escarneciam, chegando-se a ele, oferecendo-lhe vinagre. Autoridades e soldados apenas zombavam e brincavam com o Senhor da vida. Aqueles homens que estavam tão pertinho de Jesus, tiveram a oportunidade naquela tarde, se render para aquele que daria vida eterna para autoridades e soldados, mas eles preferiram brincar e zombar de Jesus. Há um hino cantor cristão que muito tempo que a gente não canta, que diz a letra desse hino, que tão perto do reino, mas sem salvação. Quando eu lembro desse hino, eu lembro de um irmão meu que morreu afogado há muito tempo. Tinha uma senhora que estava prestes a morrer, ela estava muito ruim, e aquela mulher sempre viveu entre um céu e um inferno, né? Nem assumiu uma postura de crente, mas também gostava do evangelho. E meu irmão, na sua inocência de adolescente, falou: vamos cantar esse hino, tão perto do reino sem salvação. O pessoal: não, esse não, vai escandalizar a mulher. Mas ele não tinha uma certa razão, né? Porque a mulher realmente estava morrendo e não estava assumindo a postura de entregar a sua vida a Jesus. Aqueles soldados, naquela tarde, tiveram uma oportunidade grande de entregar a vida ao Senhor da vida, mas preferiram zombar e preferiram brincar com Jesus. Muitos de nós, meus irmãos, talvez estamos brincando de ser crente. Às vezes a postura que assumimos diante da igreja, diante dos irmãos, diante das pessoas que nos cercam, dos nossos vizinhos, às vezes é uma postura mais para brincar do que levar Jesus a sério. Às vezes nós deixamos a desejar na nossa vida, porque preferimos brincar de ser cristãos, enquanto o mundo está morrendo sem Cristo e sem salvação. Outro personagem que marcou esse momento histórico encontra-se no verso 39 e também no verso 40. Então um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação? O primeiro ladrão dessa narrativa teve uma grande oportunidade de, naquele momento, entregar sua vida a Jesus. Mas ele preferiu também zombar e ironizar que se Jesus fosse Deus, que salvasse ele mesmo e salvasse eles. Mas o outro ladrão tomou uma postura diferente e naquele momento ele aproveitou a oportunidade que lhe foi dada. E aquele ladrão pediu que Jesus se lembrasse dele quando entrasse no seu reino. E Jesus falou para aquele moço que naquele dia mesmo ele estaria com ele no paraíso. Eu sei que muitos aqui, o brasileiro, gosta muito de futebol, mesmo aqueles que não jogam, mas gostam de assistir um futebolzinho na televisão, realmente é muito legal, muito relaxante. E quantas vezes nós já vimos situações, aos 46 minutos do segundo tempo, às vezes um pênalti a ser batido, e aquele cara põe a bola na marca do pênalti, e vai chutar, e ele treme, ou ele vai sem nenhuma disposição, ele acaba por perder o pênalti. Mas também há aquele que aos 46 minutos do segundo tempo aproveita a oportunidade da vitória a seu time. Aqueles dois ladrões tiveram oportunidades muito semelhantes naquela tarde. Um aproveitou a oportunidade e foi para o céu. O outro perdeu a oportunidade e provavelmente foi para o inferno.
Às vezes, nas nossas vidas, meus irmãos, muitos de nós também estamos aos 46 minutos do segundo tempo. É possível que alguns de nós, nessa noite, estamos no final da nossa vida e não tenhamos mais oportunidade. Que nós saibamos escolher, fazer a melhor escolha, a escolha que o segundo ladrão fez, de buscar no seu último momento de vida, estar com Jesus. Reconheceu que ali estava o Senhor da vida. Ele também gostaria de ter essa vida para ele e foi recompensado por isso. Outro personagem que marcou essa história encontra-se no verso 47. Diz assim o verso: quando o centurião viu o que acontecera, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, esse homem era justo. Se nós formos olhar para esse centurião de uma forma rápida, apenas lermos o versículo, diria o jovem: esse cara é maneiro, porque ele reconheceu Jesus, mesmo diante de momentos difíceis, ele reconheceu a autoridade de Jesus e falou que Jesus era justo. Esse era um cara legal. Mas se formos olhar para a vida do centurião, ele teve grande oportunidade. Ele esteve com Jesus e os seus comandados durante um bom tempo perto de Jesus, mas ele não aproveitou a oportunidade de ficar ao lado daquele que poderia lhe dar a vida eterna. Aquele centurião reconheceu que Jesus era justo, mas foi preciso que viessem terremotos, trovões, relâmpagos, tantas coisas aconteceram quando Jesus deu o último suspiro. Só aí então aquele centurião falou: verdadeiramente esse homem era justo. Mas talvez isso já era tarde demais para a vida dele. Conta a história de uma mulher que foi dormir e não conseguia dormir de maneira nenhuma. Algo pesava na sua cabeça, seus pensamentos a incomodavam e ela não conseguia dormir. Aquela senhora então sentou-se na cama e ela falou: Senhor, se tu me deres uma noite de sono tranquila, se eu conseguir dormir, amanhã de manhã eu vou tomar uma outra postura na minha vida. Eu vou consertar tudo aquilo que eu tenho feito de errado na minha vida e vou mudar a minha vida. E aquela mulher deitou-se para dormir e dormiu esplendidamente. Teve uma noite maravilhosa. Mas ao levantar no outro dia, aquela mulher se esqueceu totalmente daquilo que ela havia prometido para Deus. Diz a história que uma semana depois aquela senhora caiu, uma doença gravíssima, e nos seus últimos minutos de vida, ela confidenciou aos seus familiares: eu estou indo para o inferno porque estou uma semana atrasada. Ela teve a oportunidade e não soube aproveitar a oportunidade. E quando ela quis voltar atrás, já era tarde demais. Não havia mais tempo, porque a consciência dela já não permitia que ela pudesse fazer uma decisão ao lado do Senhor. Talvez como aquele centurião, essa mulher teve oportunidade parecida, mas não soube aproveitar. Muitos de nós, talvez, estamos esperando que um fenômeno da natureza aconteça, um grande milagre de Deus aconteça em nossas vidas, para tomarmos um compromisso e assumirmos um compromisso ao lado de Jesus. Às vezes a oportunidade está surgindo nas coisas mais simples e mais pequenas de nossas vidas, mas nós não entendemos. Esperamos que um grande milagre aconteça, um fenômeno aconteça, a natureza aconteceu com aquele centurião, para que nós reconheçamos Jesus. E às vezes esse terremoto nunca aconteça, e nós ficamos aí esperando por ele, e Jesus volta, e nós vamos partir dessa vida, deixando a oportunidade de escapar de nossa vida. Que nós sejamos sábios em saber aproveitar a oportunidade que surge, antes que seja tarde demais, como foi a vida daquele centurião. O último personagem dessa noite, eu gostaria de ler para os irmãos, encontra-se no verso 49. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que haviam seguido desde a Galileia, estavam de longe vendo essas coisas. Quão felizes são esses, né?
finalmente chegou ao ponto de alguém que é bem-aventurado, é feliz, porque são conhecidos de Jesus e Jesus os conhece. Que nessa noite, meus irmãos, nós sejamos conhecidos de Jesus, que Jesus possa olhar para o meu coração e ver em nós algo que vale a pena, que nós possamos estar buscando ser diferentes, que nós possamos buscar esse Jesus que dê tantas oportunidades para esses todos os personagens, mas apenas alguns se tornaram realmente conhecidos de Jesus. Lá no sermão profético, Jesus falou certa vez uma parábola sobre as 10 virgens, e Jesus contou que haviam 10 jovens virgens, e elas optaram em esperar por Jesus. Só que 5 delas optaram em levar seus azeites, e 5 delas não levaram. Todas as 10 tiveram a mesma oportunidade. 5 delas aproveitaram, e 5 delas não aproveitaram a oportunidade. Quando Jesus chegou, voltou, levou as 5 prudentes, e aquelas outras 5 ficaram. E depois elas chegaram e bateram a porta: Senhor, abra-nos. E Jesus falou: não vos conheço, apartai-vos de mim. Então, que nós possamos ser felizes, bem-aventurados, em fazer parte daqueles que são conhecidos de Jesus. Jesus conhece e nos chama pelo nome, para que naquele dia nós possamos estar de pé diante do Filho de Deus, quando for feita a chamada. Que Ele nos abençoe.